Você já sentiu que estava perdendo alguém, mesmo que essa pessoa estivesse bem ao seu lado? Eu sentia isso com a Helena. Nós estávamos juntos, mas o brilho tinha desaparecido dos olhos dela. A distância entre nós crescia a cada dia. Era um silêncio frio que nenhuma palavra conseguia quebrar. Eu tentava de tudo, comprava presentes caros, planeava jantares em restaurantes de luxo, mas nada funcionava. O sorriso dela parecia forçado, cada vez mais distante. Eu estava desesperado. Sentia que a estava a perder para a rotina, para o nada. Uma noite, enquanto víamos um filme, olhei para ela. Ela parecia estar a 1 milhão de quilômetros de distância. Naquele momento, eu desisti das grandes estratégias. Decidi tentar algo pequeno, quase insignificante. Lembrei-me de como ela gostava que eu lhe tocasse no cabelo no início da nossa relação. Sem pensar muito, estendi a mão. Comecei a acariciar suavemente os seus cabelos. Não disse nada. Apenas continuei o gesto, com toda a ternura que sentia. Primeiro ela ficou tensa, surpresa com o toque inesperado, mas depois, lentamente, sentia relaxar. Ela encostou a cabeça no meu ombro. Foi a primeira vez em meses que ela fez isso por vontade própria. Naquele silêncio, algo mudou. Uma pequena ponte foi construída sobre o abismo que nos separava. Naquela noite, entendi uma coisa fundamental. Não eram os grandes gestos que a traziam de volta para mim. Eram os pequenos detalhes, os sussurros de afeto. Nos dias seguintes, comecei a prestar atenção a essas pequenas coisas. Um dia, ao atravessarmos uma rua movimentada, coloquei a minha mão na parte inferior das costas dela. Foi um gesto de proteção, firme mas gentil. Vi o olhar dela para mim, um brilho que eu já não esperava ver. Era um misto de surpresa e segurança. Comecei a descobrir que existiam 7 gestos simples como estes. 7 chaves secretas para o coração de uma mulher. Shum. Eu estava a reaprender a amá-la nos detalhes. Cada gesto era um passo na direção certa. O nosso relacionamento começou a transformar-se de uma forma que eu nunca imaginei ser possível. Eu estava eufórico. Sentia que tinha encontrado um mapa do tesouro. No entanto, o que eu não sabia era que um desses gestos, o mais poderoso de todos, quase nos destruiu por completo. E se eu vos dissesse que uma simples demonstração de amor pode levar ao maior conflito da vossa vida? E se eu te dissesse que existem gestos simples, quase invisíveis, que podem fazer uma mulher pensar em ti constantemente, mesmo sem tu perceberes? Não estou a falar de presentes caros ou declarações dramáticas que vemos nos filmes. Nada disso. Falo de pequenas coisas, detalhes poderosos que a maioria dos homens simplesmente ignora ou não valoriza, mas que, acredita, mudam o jogo para sempre numa relação. São estes pequenos atos que te tornam verdadeiramente especial e inesquecível aos olhos dela. Neste vídeo, vou partilhar contigo 7 segredos, 7 coisas que todas as mulheres adoram, mas que raramente admitem ou pedem em voz alta. E isto não são apenas suposições. É o resultado de anos de observação, conversas sinceras e muita psicologia por trás. Sabes, um psicólogo disse-me uma vez algo que nunca esqueci. As ligações mais fortes não se constroem com palavras altas, mas sim na linguagem silenciosa dos pequenos e constantes atos de atenção. E é exatamente essa linguagem que a maioria de nós, homens, falha em aprender. Tentamos impressionar com o grandioso, quando o que realmente importa está no subtil, no dia a dia. Nós esforçamo-nos tanto para acertar, e mesmo assim, parece que falta sempre alguma coisa. É aquela sensação frustrante, não é? De sentires que estás a dar o teu melhor, mas parece que algo essencial está a escapar por entre os dedos. É por isso que este vídeo é tão importante. Nós vamos mergulhar fundo nesses detalhes que criam uma conexão real e duradoura. E eu prometo-te, se ficares comigo até o final, o último conselho é a minha verdadeira carta na manga. É o segredo que tem o poder de transformar radicalmente qualquer relação, até mesmo aquelas que parecem complicadas ou já sem salvação. É um verdadeiro divisor de águas. Mas antes de começarmos, eu preciso da tua ajuda para continuar a criar o melhor conteúdo possível para ti.
É muito simples. Se este tema te interessa e queres descobrir estes segredos, deixa um like neste vídeo e comenta com o número 1. Se achas que isto é apenas conversa fiada e não te interessa, comenta com o número 2. A tua sinceridade é o que mais valorizo. Ah, e claro, subscreve o canal e ativa o sino para não perderes absolutamente nada do que vem a seguir, porque vai ser intenso. Então, estás pronto para descobrir o primeiro segredo que te vai destacar de todos os outros homens? Vamos a isso. Lembro-me daquela noite como se fosse hoje. A Sofia chegou do trabalho, exausta. Ela mal me olhou, deixou a mala cair no chão e foi direta para o quarto, como se carregasse o peso do mundo nas costas. O nosso apartamento, que antes era o nosso refúgio, parecia agora um campo de batalha silencioso, cheio de tensões não ditas. Eu sabia que precisava de fazer alguma coisa, mas as palavras pareciam inúteis, gastas. Foi então que me lembrei de algo que li. O poder de um toque sem agenda. Um gesto que diz, estou aqui contigo, sem pedir nada em troca. Respirei fundo e fui até ao quarto. Ela estava deitada de barriga para baixo na cama, o rosto escondido na almofada. O silêncio era pesado, quase palpável. Estás bem? Perguntei, já sabendo a resposta. Ela apenas abanou a cabeça. Aproximei-me e sentei-me na beira da cama. Com o coração a bater forte, disse a coisa mais estranha que poderia ter dito naquele momento. Deixa-me fazer-te uma massagem. Ela levantou a cabeça, o olhar dela misturava cansaço e desconfiança. Uma massagem? Agora? Por quê? A pergunta dela pairou no ar, carregada de todas as vezes em que os meus gestos tinham segundas intenções. E naquele momento, o silêncio entre nós era ensurdecedor. Sabe aquela sensação quando a pessoa que você ama está ali, a 1 metro de distância, mas parece estar a um oceano de distância? Era exatamente isso que eu sentia. Em vez de responder, levantei-me e fui buscar um pequeno frasco de óleo de massagem com cheiro a lavanda, que eu sabia que ela adorava. Aquecei um pouco nas minhas mãos e voltei para a cama. Não é por nada, murmurei, mais para mim do que para ela. É só porque pareces precisar. Sem esperar pela autorização dela, coloquei as minhas mãos quentes nos ombros dela. No início, ela estava rígida como uma pedra, cada músculo tenso. Eu senti a resistência dela, a muralha que ela tinha construído à sua volta. Mas eu não desisti. A minha única regra era sem pressa, sem expectativas. O meu objetivo não era a velocidade, era o conforto dela. O objetivo não era o sexo, era ela. Comecei a mover as minhas mãos devagar, de forma circular, pelos ombros e pelas costas dela, sentindo cada nó de tensão. Eu não disse nada. Eu apenas respirei com ela, concentrando-me no ritmo. Minuto após minuto, eu senti a armadura dela a começar a ceder. Os ombros dela relaxaram um pouco. Depois, ouvi um suspiro. Um suspiro longo e profundo, como se estivesse a libertar o ar que prendia há semanas. Continuei em silêncio, a trabalhar nos músculos tensos das costas dela, a dar-lhe o tempo e o espaço de que ela precisava. E então, com a voz abafada pela almofada, ela sussurrou. Sabes? Ela fez uma pausa e o meu coração parou por um segundo. Há tanto, tanto tempo que não me sentia. Vista! Eu parei os meus movimentos. Quando me tocas assim, continuou ela, sem pressa, só para eu relaxar, sinto que realmente te importas. Não é sobre o que vem depois, é sobre isto, sobre agora. Senti um nó na garganta. Aquela era a verdadeira intimidade que eu tinha perdido. Era mais profundo do que qualquer conversa, mais significativo do que qualquer amo-te. Achei que aquele momento de paz seria o ponto alto da nossa noite, a reconciliação silenciosa de que ambos precisávamos. Eu estava enganado. Quando terminei e ela se virou lentamente para mim, os olhos dela brilhavam por causa das lágrimas. Mas não era de gratidão. Era outra coisa, uma dor profunda que eu nunca tinha visto antes. E com a voz trêmula, ela disse-me algo que não só quebrou aquele momento mágico, como ameaçou destruir tudo o que tínhamos construído. Bloco 3. A arte esquecida. O flerte respeitoso.
Eu tinha um medo terrível de flertar com a Lia. Parece loucura, não é? O homem que a ama, com medo de um elogio. Mas a rotina tinha nos engolido de tal forma que qualquer gesto fora do roteiro parecia forçado, quase uma performance. Eu temia a reação dela. Um olhar de estranheza, ou pior, de pena. A maioria dos homens tem pavor da rejeição, e eu, naquele momento, era a maioria. Eu pensava, e se ela achar ridículo? Mas no fundo, eu sentia que algo precisava mudar. Foi então que li uma frase de um especialista em relacionamentos que me atingiu como um soco no estômago. O flerte é o aperitivo antes do prato principal da intimidade. É um lembrete leve de que a faísca entre vocês ainda queima. Um aperitivo. Nós estávamos pulando direto para um prato principal cada vez mais sem gosto. A oportunidade de testar essa teoria veio no lugar mais banal do mundo, o supermercado. Lá estávamos nós, empurrando um carrinho sob as luzes frias, cada um focado na sua parte da lista de compras. Ela estava na seção de hortifruti, concentrada, analisando uns abacates com a testa franzida. Tão linda, tão séria. Meu coração começou a bater mais forte. É agora ou nunca, Miguel, pensei. Respirei fundo, me aproximei por trás, bem devagar, e sussurrei no ouvido dela. Sabe, você consegue ser incrivelmente sexy até escolhendo abacates. Ela deu um pulinho de susto. Por um segundo congelei, esperando o pior. Mas então ela se virou, os olhos arregalados de surpresa, e um sorriso lento, genuíno, iluminou o rosto dela. Um sorriso que eu não via há meses. Ela me deu um tapinha no braço e disse, rindo baixinho, você é um bobo, Miguel. Mas o jeito como ela disse bobo, o brilho no olhar dela, ela se sentiu desejada. E eu, por minha vez, me senti o homem mais corajoso do mundo. Era um jogo inofensivo que, de repente, trouxe cor e vida para o corredor cinzento do supermercado. Naquele instante, todo aquele peso no meu peito desapareceu. Você conhece essa sensação? Aquele medo paralisante antes de um gesto simples, que depois se revela tão fácil? É como se a gente construísse um monstro na nossa cabeça, que se desfaz com um único sopro. Aquela pequena vitória no corredor de frutas me deu uma coragem que eu não sentia há anos. Não era sobre grandes gestos, mas sobre pequenas faíscas que lembram o porquê de estarmos juntos. Aquilo foi o aperitivo, e me deu fome para o prato principal. Então, naquela mesma noite, enquanto a Lia dormia, comecei a planejar algo muito maior. Algo que nos levaria de volta ao início de tudo. Eu ia recriar o nosso primeiro encontro, detalhe por detalhe. Mas eu não fazia ideia de que um desses detalhes daquela noite, algo que eu tinha esquecido completamente, estava prestes a vir à tona e mudar tudo entre nós. Claro, aqui está o monólogo para o bloco 4, seguindo todas as regras e a estrutura fornecida. A noite em que tudo começou a fazer sentido foi uma noite estranhamente silenciosa. Estávamos no sofá, a ver um filme qualquer na televisão, mas nenhum de nós estava realmente a prestar atenção. Havia uma distância subtil entre nós, um espaço de um palmo no sofá que parecia um abismo. A Sofia estava quieta, com o olhar perdido, e eu sentia que, apesar de estarmos no mesmo espaço, as nossas mentes estavam a quilômetros de distância. Eu não sabia o que dizer para quebrar aquele silêncio tenso. E então, quase sem pensar, a minha mão encontrou o cabelo dela. Foi um movimento instintivo, sem nenhuma intenção por trás. Comecei a passar os dedos devagar pelos fios, sentindo a textura macia, o cheiro suave do shampoo dela. Era um gesto ausente, como alguém que rabisca num papel enquanto está ao telefone. Mas a reação dela foi imediata e avassaladora. Foi como carregar num interruptor secreto que eu não sabia que existia. Ela suspirou. Não um suspiro qualquer, mas um suspiro longo, profundo, que pareceu libertar todo o peso que ela carregava nos ombros. O corpo dela, antes tenso, amoleceu completamente e ela inclinou-se contra mim, encaixando a cabeça no meu ombro. Foi uma rendição, pura, total e desarmante. Naquele exato momento, eu entendi algo que nunca tinha percebido antes.
Aquilo era um ponto fraco, uma vulnerabilidade inesperada. Para muitas mulheres e para ela, de certeza, aquele gesto não tinha nada de sexual. Era sobre cuidado, sobre proteção e ternura. Era a minha forma de dizer, sem palavras: eu estou aqui, está tudo bem, podes relaxar. E ela ouviu. Eu tinha descoberto, sem querer, a chave para a acalmar, para a fazer sentir-se segura. Você já sentiu isso? Aquele momento em que um gesto simples, quase inconsciente, diz absolutamente tudo, sem precisar de uma única palavra? Continuei ali, perdido naquele movimento repetitivo, sentindo a respiração dela ficar mais lenta e ritmada. O filme continuava a passar, mas o mundo tinha se resumido àquele sofá, àquele momento. Ela virou o rosto para mim, com os olhos meio fechados, sonolentos, e um pequeno sorriso no canto dos lábios. Não pares, ela sussurrou com a voz abafada contra o meu peito. É a melhor coisa do mundo. Naquele instante, eu senti-me o homem mais poderoso do universo. Eu tinha decifrado o código. Tinha encontrado uma forma de sintonia que ia além de qualquer conversa. Eu sorri, certo de que aquela noite tinha finalmente encontrado o seu rumo, que tínhamos chegado a um lugar de paz absoluta. Foi precisamente aí que o telemóvel dela, esquecido na mesinha de centro, vibrou. Uma, duas, três vezes seguidas, com uma insistência urgente. Imediatamente, eu sentia enrijecer no meu braço. O rosto dela, que há um segundo estava sereno, transformou-se. A paz daquele momento estilhaçou-se em mil pedaços. E eu estava prestes a descobrir que o nome que brilhava no ecrã era o de alguém que eu jamais imaginei que veria de novo na vida dela. A música ainda pulsava em meus ouvidos, uma batida frenética, que parecia acompanhar a do meu próprio sangue. Ao entrarmos no bar ao lado, o som foi abafado por um mar de vozes e risadas. Estava lotado, um caos de corpos se movendo em câmera lenta sob as luzes baixas. Sofia olhou para aquela multidão com um leve receio, e foi nesse momento que agi, quase sem pensar. Instintivamente, minha mão encontrou o meio das costas dela, um toque firme, mas gentil, bem na base da sua coluna. Não foi um empurrão, nem um puxão. Foi um sinal, uma promessa silenciosa de que eu abriria caminho para nós dois. Senti seu corpo relaxar imediatamente sob meu toque. Ela se inclinou levemente para trás, confiando na minha liderança. Começamos a nos mover pela multidão, e minha mão permaneceu ali, como uma âncora no meio da tempestade. Cada pessoa que se afastava, cada espaço que eu criava, era para ela. Estávamos em nossa própria bolha, conectados por aquele único ponto de contato. Sabe aquele momento em que um gesto simples parece carregar todo o peso do mundo? Quando um toque diz mais que mil palavras. Naquele instante, eu era o escudo dela. Lembrei-me de ter lido em algum lugar que a mão nas costas é um sinal primitivo de liderança e proteção. Não era sobre controle, e sim sobre cuidado. Era como se eu estivesse dizendo, sem uma única palavra: estou aqui, pode confiar em mim, eu cuido de você. Quando finalmente encontramos um canto mais tranquilo, perto da janela com vista para a rua noturna, ela se virou para me agradecer. Mas antes que pudesse dizer algo, me inclinei, afastei seu cabelo e beijei suavemente a curva do seu pescoço. Ela estremeceu. Um suspiro quase inaudível escapou de seus lábios. No mesmo instante, minha mão que a havia guiado desceu novamente para o mesmo lugar em suas costas, descansando ali com uma nova intensidade. Aquele toque agora não era mais sobre proteção contra a multidão, mas sobre a nossa intimidade crescente. O coração dela, eu podia sentir a batida acelerada através do tecido fino do seu vestido. Ou talvez fosse apenas a minha imaginação, projetando o meu próprio pulso descontrolado. Ela fechou os olhos por um segundo, absorvendo o momento, e uma onda de algo poderoso passou por nós. Ela se sentia completamente segura e, ao mesmo tempo, incrivelmente vulnerável. O ar ficou denso, carregado de eletricidade. Ela se afastou 1 centímetro, apenas o suficiente para me olhar nos olhos. O que eu vi ali não era apenas paixão ou gratidão. Era algo mais profundo, mais decidido.
uma clareza que me assustou e me atraiu ao mesmo tempo. E então, com a voz um pouco trêmula, mas firme, ela disse as palavras que mudariam tudo para sempre. A noite estava perfeita. Daquelas raras, sabe? Eu e a Sofia encontramos um barzinho escondido, com música ao vivo e uma atmosfera incrível. Ela ria de uma piada minha, com os olhos brilhando, e naquele momento, o mundo parecia girar mais devagar, só para nós dois. Ela sempre dizia que odiava a confusão, que qualquer forma de agressividade a assustava. E eu acreditava, porque ela é a pessoa mais doce que conheço. Mal sabia eu que aquela noite testaria essa verdade de uma forma brutal. Estávamos perto do balcão quando um cara enorme, visivelmente bêbado, esbarrou com força nela, derramando a bebida que segurava no seu ombro. Um acidente acontece. Mas ele nem olhou, nem pediu desculpas. Sofia apenas disse: "Ei, cuidado!" E foi o suficiente para acender o pavio. O homem, que devia se chamar Marcos ou algo assim, virou-se lentamente e soltou com um sorriso nojento: "Cuidado você, gracinha, senão mancha o vestido." Eu não pensei. Foi como se um interruptor virasse dentro de mim. O som ambiente sumiu, a música parou. Só existiam ele, ela e o meu sangue fervendo. Dei um passo à frente, colocando-me entre eles. Não gritei, não o empurrei. Minha voz saiu baixa, mas com um peso que eu mesmo desconhecia. "Você vai pedir desculpas a ela. Agora." Ele riu debochado. "E quem vai me obrigar? Você?" Eu não desviei o olhar, apenas o encarei, sentindo cada músculo do meu corpo tenso. Pronto. O ar ficou elétrico. Naquele instante, a Sofia agarrou meu braço. Sua voz era um sussurro urgente. "Léo, por favor, não vale a pena, vamos embora." Mas o jeito que ela segurava meu braço não era para me puxar para trás. Era um aperto firme, quase desesperado, como se ela estivesse se agarrando a uma rocha no meio de uma tempestade. Ela queria sair dali, mas uma parte dela estava fascinada. Eu senti. Pagamos a conta e saímos em silêncio. No carro, o silêncio continuou, mas não era um silêncio constrangedor. Era denso, pesado, cheio de coisas não ditas. Você já sentiu isso? Aquele silêncio que fala mais que 1000 palavras, carregado de uma eletricidade que você ainda não entende, mas sabe que é importante. Lembro de ter lido algo que um psicólogo evolucionista explicou. O instinto de proteger a parceira é um sinal poderosíssimo do valor de um homem. Naquele momento, eu entendi na pele. Não era sobre ser um brutamontes ou procurar briga. Era sobre mostrar, sem palavras, que a segurança dela era inegociável. Era sobre devoção e força. Ao chegarmos na porta da casa dela, eu esperava que ela dissesse algo sobre o susto, ou talvez me repreendesse pela minha reação. Mas ela ficou quieta por um longo tempo, apenas segurando minha mão com uma força surpreendente. Ela não me via como um brigão. Naquele silêncio eu podia sentir. Ela se sentiu protegida, cuidada. O super-herói dela, mesmo que ela jamais admitisse isso em voz alta. Finalmente, ela se virou para mim. Seus olhos estavam marejados, mas não de medo. Era algo mais profundo, mais intenso. Ela não disse obrigada. Ela não reclamou da confusão. Ela apenas me olhou de um jeito que nunca tinha olhado antes. Um olhar que parecia atravessar minha alma. E então, com a voz embargada, ela sussurrou algo que não tinha absolutamente nada a ver com o bar ou com a briga, mas que mudou tudo entre nós para sempre. Ótimo. Aqui está o monólogo para o bloco 7, seguindo todas as suas instruções. Depois daquela noite no clube de jazz, eu senti que algo tinha mudado. Estávamos mais próximos, mas ainda havia uma parede fina, quase invisível entre nós. Eu sabia que precisava de algo mais do que palavras inteligentes ou gestos calculados. Precisava de chegar a um lugar mais fundo, algo subconsciente. Lembrei-me daquele estudo sobre a barba. Parecia ridículo, quase estúpido, mas decidi experimentar. Deixei a minha barba por fazer. Não uma barba comprida, apenas aquela sombra de 10 dias. Confesso que, quando me encontrei com a Sofia para um café, uma semana depois, me senti um pouco inseguro. Será que isto ia mesmo funcionar?
Ela não disse nada no início, mas enquanto conversávamos, eu via o olhar dela a demorar-se no meu maxilar. De repente, a meio de uma gargalhada por uma piada minha, ela estendeu a mão e passou os dedos de leve no meu rosto. Estás diferente, disse ela com a voz um pouco mais baixa. Mais sério, mais maduro. Maduro. Foi essa a palavra que ela usou. Foi como se um interruptor tivesse sido acionado dentro dela. Algo primitivo. Eu não era mais apenas o tipo engraçado do bar. Havia algo mais ali, uma gravidade que ela notou instintivamente. Mais tarde, nessa mesma noite, estávamos ao telefone. A conversa estava a me acalmar, naquela fase de despedidas sonolentas. Eu sabia que aquele era o momento. O meu coração batia com força. Respirei fundo e disse: Sofia, aconteceu uma coisa engraçada. Sonhei contigo esta noite. Fez-se silêncio do outro lado da linha. Por um segundo pensei que tinha estragado tudo, que tinha sido demasiado direto. Então, ouvi-a respirar fundo. "A sério?" sussurrou ela. "Como foi o sonho?" "Não me lembro dos detalhes", respondi, mantendo a simplicidade. "Só me lembro que acordei a sorrir." Eu quase conseguia senti-la a sorrir do outro lado. A voz dela mudou completamente. Tornou-se quente, íntima. Começou a contar-me sobre o seu dia de uma forma que nunca antes tinha feito, abrindo-se totalmente. Foi incrível. A barba por fazer tinha sido a chave para os instintos dela, mas aquela simples frase sobre o sonho, essa atravessou a porta e tocou-lhe diretamente no coração. Não era manipulação, era mostrar-lhe que ela estava na minha mente, mesmo quando eu não tinha controle sobre ela. Já sentiu essa mudança? Aquele momento exato em que percebe que não está mais apenas a falar com alguém, mas a conectar-se de verdade? Conversamos por mais uma hora. Parecia que nos conhecíamos há anos, não há semanas. No final da chamada, um segundo antes de desligarmos, ela disse algo que fez o meu sangue gelar e ferver ao mesmo tempo. "Sabes", disse ela, a voz quase um sussurro, "os meus pais vão estar fora no próximo fim de semana. A casa vai estar vazia. Devias vir." Bloco 8. O toque final. Um abraço apertado e as conclusões. Nós já vimos 7 segredos, mas é este gesto final que ela vai lembrar quando se sentir sozinha. A festa na cobertura do meu sócio tinha acabado. A música já era um eco distante, e o frio da noite começava a se entrar pelos ossos. Restávamos apenas eu e a Sofia na varanda, a olhar para as luzes da cidade. Ela estava a tremer um pouco, encolhida no seu vestido. Em vez de lhe dar apenas o meu casaco, puxei-a para mim. Não foi um abraço de amigo, foi um abraço de verdade. Daqueles em que tu envolves os teus braços com tanta força que estás a dizer, sem palavras: "Eu estou aqui. Eu não vou a lado nenhum. Estás segura comigo." Afundei o rosto no cabelo dela. Cheirava a noite, a promessas e a casa. Segurei-a assim por um longo momento, sentindo a respiração dela a acalmar contra o meu peito. Depois, afastei-me ligeiramente, apenas o suficiente para olhar nos olhos dela, e beijei-a na testa. Com calma, com reverência. Aquele beijo não era sobre paixão ou desejo. Era uma promessa silenciosa, um selo. Era a minha forma de dizer: eu vejo-te por inteiro, para além do físico, e valorizo cada pedaço de ti. Ela fechou os olhos e sorriu, um sorriso pequeno, mas que valia mais do que 1000 declarações. Você já sentiu isso? Aquele momento em que as palavras se tornam inúteis e apenas um gesto consegue dizer tudo. É como se o teu coração estivesse a falar diretamente com o dela. Mais tarde, enquanto a acompanhava até casa, eu simplesmente peguei na mão dela. Não a segurei de forma casual. Entrelacei os meus dedos nos dela, com firmeza, como se fôssemos inseparáveis. O meu polegar desenhava círculos lentos na sua pele, um código Morse de afeto e presença. Não precisávamos de falar. As nossas mãos diziam tudo. Nós estamos juntos. Somos uma equipa. Foi aí que a ficha caiu de vez. Os gestos românticos grandiosos, os jantares caros, as surpresas elaboradas. Tudo isso é para cinema. A verdade é que o amor real, aquele que dura,
é construído sobre a fundação de 1000 pequenas garantias silenciosas. Um abraço apertado que te ancora, um beijo na testa que te honra, uma mão que não solta a tua no escuro. São estes detalhes que te separam dos outros. Eles mostram que tu és o homem atento, o homem especial que valoriza o que realmente importa para ela. Naquele momento, a segurar a mão dela, senti que finalmente tinha decifrado o código. Tudo estava perfeito. Eu era finalmente o homem que eu queria ser para ela. Foi então que senti o meu telemóvel a vibrar no bolso. Ignorei. Vibrou de novo, insistente. A Sofia olhou para mim, uma pergunta nos olhos. Com um suspiro, tirei o telemóvel. O nome que brilhava no ecrã era como um fantasma de um passado que eu tinha acabado de enterrar. Um nome que eu jamais esperei ver novamente. E, de repente, o calor da mão dela na minha pareceu estar a 1 milhão de quilômetros de distância. Excelente. Aqui está o monólogo final para o vídeo, criado para resumir, conectar emocionalmente e lançar uma ponte intrigante para o próximo conteúdo, seguindo todas as suas diretrizes. E assim chegamos ao fim da nossa jornada de hoje. Percorremos 7 gestos, 7 segredos que, na verdade, nunca foram realmente segredos. Eles estiveram sempre ali, escondidos à vista de todos, na linguagem silenciosa do cuidado. Falamos sobre o poder de um toque, a força de um abraço que diz, eu não te vou largar, e a segurança transmitida por uma simples mão nas costas no meio da multidão. Vimos que não se trata de gestos grandiosos ou declarações dignas de um filme. A verdadeira magia, a conexão que faz com que ela pense em vocês constantemente, constrói-se nos pequenos detalhes, no passar dos dedos pelo cabelo dela enquanto vê em um filme, na mensagem inesperada a dizer, sonhei contigo, no instinto de a proteger sem que ela precise de pedir. E sabem, para mim, esta é a essência de tudo. É isto que separa um homem que apenas quer uma mulher, de um homem que a valoriza verdadeiramente. É a diferença entre o fogo de artifício de uma noite e a fogueira que vos aquece durante uma vida inteira. Estes atos não são truques de sedução, são tijolos. Cada um deles, colocado com intenção e carinho, constrói uma fortaleza de segurança e confiança à volta da vossa relação. É fazer com que ela se sinta vista, ouvida e, acima de tudo, segura no vosso mundo. E se eu vos dissesse que há um mas gigante em tudo isto? E se mesmo fazendo tudo certo, o resultado for o oposto? Imaginem este cenário. Vocês aplicam tudo o que aprendemos. Tornam-se esse homem atento, protetor e carinhoso. Vocês oferecem o vosso melhor. E em vez de se aproximar, ela afasta-se. Em vez de se abrir, ela levanta mais barreiras. O vosso toque protetor é interpretado como controlo. A vossa vulnerabilidade é recebida com silêncio. O que acontece quando o vosso esforço genuíno bate contra um muro invisível? O que fazem quando percebem que estão a tentar preencher um vazio que não foi criado por vocês? No nosso próximo vídeo, vamos mergulhar no lado sombrio e complexo desta dinâmica. Vamos falar sobre as feridas invisíveis que muitas mulheres carregam de relações passadas, feridas que as impedem de receber o tipo de afeto que vocês estão a tentar dar. Mais importante, vamos aprender a reconhecer os sinais de que o problema não está no vosso esforço. E quando, por mais que custe, o ato mais corajoso não é insistir em ser o herói dela, mas sim protegerem-se a vocês mesmos. Estão preparados para essa conversa? Se sim, não se esqueçam de subscrever e ativar o sino. Acreditem, vocês não vão querer perder o que vem a seguir. Deixem nos comentários a frase "Estou pronto" se esta ideia vos ressoa. Até lá, cuidem-se. E cuidem de quem merece ser cuidado.